pessoal, eu estou aqui hoje a convite da Adriana Lacerda, presidente da Soperj, para falar sobre um tema que está super em pauta, super em voga no momento, que é a liderança nos momentos de crise. Obviamente, no nosso caso específico, a liderança nas equipes esportivas. Então, para aqueles e aquelas que ainda não me conhecem, deixa eu primeiro tentar me apresentar aqui rapidamente. Eu sou Rafael Zaremba, a minha formação é em psicologia, eu me formei psicólogo aqui na PUC do Rio, onde eu fiz também o meu mestrado, meu doutorado em psicologia, e onde atualmente eu sou o professor responsável pela área de psicologia do esporte. Eu leciono a disciplina, eu sou responsável pelas equipes de estágio, eu sou a pessoa que está tentando encampar essa área dentro da faculdade. Eu, desde muito cedo, pratiquei esporte, então eu pratiquei todas as modalidades que vocês possam imaginar, mas aqui eu levei mais a sério foi o basquete. Eu me federei como atleta de basquete, cheguei a disputar campeonatos até a categoria adulta, e aí chegou aquele momento de tomar uma decisão, entre investir na carreira de atleta ou me dedicar aos estudos à universidade. E eu acabei optando pelo segundo ponto, então me dediquei à universidade, mas sempre procurando, de alguma maneira, unir essas paixões que eram a psicologia e o esporte. Por conta disso, 20 anos atrás, eu iniciei um projeto social, fundei uma ONG chamada Vencer Esporte e Psicologia, através da qual a gente oferece prática esportiva para meninas, alunas de escolas públicas aqui do Rio de Janeiro. O público exclusivamente feminino, mas isso aí é tema para um outro papo, né? Enfim, ao longo dessa trajetória, o nosso projeto é um projeto que envolve o basquete, principalmente. Eu acabei me tornando também técnico de basquete. E aí eu brinco que eu hoje talvez seja o único psicotécnico no Brasil. Então, nessa trajetória, eu acabei recebendo o convite no ano passado para me juntar à comissão técnica da equipe da Sodier Doces LSB-RJ, que é a equipe de basquete feminino que representa o Rio de Janeiro na LBF, que é a Liga de Basquete Feminino. Ano passado eu estive na comissão como assistente técnico, esse ano me convidaram para assumir o cargo de técnico principal. Então eu estou me apresentando para vocês entenderem quem vai estar falando aqui com vocês, para vocês entenderem que esse momento é um momento que impacta diretamente também a minha equipe. Então eu vou trazer algumas referências e algumas questões, exemplos lá do nosso trabalho. Mas falando da situação de forma geral, a gente sabe que a gente vive hoje um momento muito complicado, muito delicado, um momento único na história da humanidade. Acho que nenhum de nós esperava estar passando por essa situação, mas o fato é que a gente precisa se adaptar. Então, pensando na realidade do esporte, eu acho que hoje talvez o X da questão para nós seja a falta de perspectiva que esse momento apresenta. Nós não temos uma noção clara de quando a situação vai se normalizar. E aí, por que eu acho que isso é um ponto muito importante para nós dentro do esporte? Porque todo mundo que transita no universo esportivo sabe que no esporte a gente trabalha com metas de curto prazo, metas de médio prazo, metas de longo prazo. Se você trabalha com um atleta olímpico ou com uma equipe que disputa uma modalidade olímpica, você trabalha com uma janela de 4 anos. Todo o planejamento é feito para que daqui a 4 anos aquele atleta, aquela equipe esteja no ápice da preparação dele ou dela. Então existem competições intermediárias, existe todo um planejamento, mas pensando em 4 anos. A gente recebeu recentemente a notícia de que as Olimpíadas iriam ser adiadas. Não se sabe exatamente para quando, porque a gente não tem uma previsão de quando a situação vai voltar aí ao normal, entre aspas. Então eu imagino o que é ser um atleta que passou a vida inteira se preparando para esse momento e de repente aquela competição que você esperou e para a qual você se preparou durante toda uma vida, durante os últimos 4 anos, aquela competição é adiada e não se sabe quando ela vai acontecer. Mas podia ser pior. Algumas competições foram simplesmente canceladas. Aqui no Brasil a gente tem o exemplo da Superliga Feminina de Vôlei. A competição estava entrando nos playoffs e de repente tomou-se a decisão de não, vamos terminar a competição agora, não vai ter a disputa dos playoffs. Então a competição termina sem uma equipe campeã. É óbvio que a gente entende que é uma decisão dura, porém necessária no momento. Mas imagina o que é trabalhar com essas atletas, com essas equipes técnicas que se prepararam para a disputa da competição, estavam entrando num momento decisivo e de repente tem que elaborar um luto precoce de uma competição que termina sem chegar ao final. Um projeto que é abortado, entre aspas, no meio do caminho. Então é um desafio você trabalhar com essas atletas. No nosso caso, especificamente, a LBF estava no início. Tinham sido disputadas, se não me engano, três partidas da competição. A nossa estreia aconteceria no meio de março e o campeonato foi suspenso no final de semana anterior.
Então as atletas estavam preparadas para entrar em quadra, para fazer sua primeira partida pela competição, e de repente o campeonato foi paralisado. E já tem mais de 2 semanas que a gente não consegue se encontrar para treinar. Então como você faz numa situação como essa? São muitos os desafios que se apresentam para as figuras de liderança nesse momento. Como você consegue trabalhar com metas sem haver uma perspectiva, uma previsão de quando e se as competições vão ser retomadas? Como que você consegue manter essas atletas, essas equipes motivadas, focadas nos seus objetivos, se hoje esses objetivos estão completamente líquidos, né? Para usar uma palavra aí da pós-modernidade? Você não consegue pegar, você não consegue pensar a médio e longo prazo. A gente está trabalhando um dia de cada vez, uma semana de cada vez. Então, se você hoje se encontra numa posição de liderança em qualquer área, mas pensando especificamente no esporte, ou se você trabalha com uma equipe esportiva ou com atletas, como que você faz para atravessar esse momento? Obviamente e infelizmente, não existem receitas ou fórmulas ou respostas absolutas. A questão é você identificar quais são as demandas do seu atleta, da sua equipe. Hoje a gente tem uma facilidade que é a tecnologia. Hoje eu estou aqui, posso estar conversando com vocês, ainda que remotamente, a gente tem como se manter em contato uns com os outros. Nós, na nossa equipe, na LSB, a gente tem usado muito essa ferramenta. Então a gente se mantém em contato pelas redes, pelos grupos do WhatsApp. O nosso preparador físico, Fábio Passos, ele tem tido um papel muito importante nesse momento, porque ele continua passando a programação de treinos para as atletas poderem realizar os treinos em casa. A nossa psicóloga, Júlia Crespo, mantém as atividades de psicologia, usando a tecnologia como uma ferramenta para manter as meninas, as atletas em contato, ainda que cada uma no seu espaço, na sua casa. Quer dizer, a gente vem lançando mão de ferramentas que a gente tem à nossa disposição para poder dar sequência ao trabalho. Mas ainda assim, o desafio de trabalhar sem prazos, sem datas e sem metas é muito grande. Então, o que é uma possibilidade? É muito importante, nesse momento, que os atletas estejam informados da situação, que eles tenham acesso à informação. Existe alguma previsão de retomada da competição? Existe alguma previsão de retomada dos treinos? Então, que isso seja discutido abertamente com os atletas. Essa é uma possibilidade. Que esses contratos, subjetivamente falando, sejam renovados, que os laços sejam reforçados, para que durante esse período de isolamento social, de paralisação forçada das atividades, possa de alguma forma caminhar. E para que quando tudo isso terminar, a equipe saia mais preparada e mais fortalecida, e que não tenha sido desperdiçado todo o esforço que foi feito de preparação até o momento em que nós fomos obrigados a parar. Então tem muito a ver também com uma interpretação dos acontecimentos. O líder, a pessoa que exerce a função de liderança, ou as pessoas, elas têm uma função muito importante nesse momento, que é de alguma forma encontrar interpretações e estratégias para manter as suas equipes motivadas, manter as suas equipes focadas, estabelecendo novos objetivos, estabelecendo novos acordos, mais uma vez reforçando laços. Esse é o grande desafio do líder nesse momento. E existem várias estratégias para se fazer isso. Mais uma vez, não existe uma única resposta, não existe uma única possibilidade. A questão é fazer uma leitura da demanda dentro da realidade do seu atleta, da sua equipe esportiva. O que aquela equipe pede? Como que você mantém aquela equipe focada, motivada e dando conta de todo esse momento de incerteza, que é algo que vai para muito além do esporte. Então, se você hoje trabalha com uma equipe, se você é psicólogo, saiba que o seu papel hoje é muito importante. Você pode dar uma contribuição muito grande. E se você é um líder, mais ainda, e dê espaço para os outros profissionais trabalharem. A gente vai atravessar esse momento, a gente vai sair mais forte dele. E pode ser uma oportunidade dos laços serem estreitados e das equipes saírem mais fortes. É tudo uma questão de como vai se interpretar o que está acontecendo e como vai se trabalhar a partir das demandas que vão surgindo. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Eu espero poder falar com vocês com mais calma em outro momento. Um abraço a todos.